vendo aqui, tô até assustando, né? Tô vendo o pessoal da direita falar algumas coisas que eu falo e tal. Falar até de mim, o Lido Vlog, o Ozzy Returne, eu não sei se o ClickTime falou o Eagle Sauro, vários inscritos meus estão me falando aqui. Eu quero dar um presente aqui pro Ozzy Returne, né? Ozzy Returne, eu queria te fazer uma pergunta. Por que o Clássico ele fica fingindo uma felicidade que não existe no canal dele, uma felicidade eterna e perfeita, e aí ele só fica enrolando, que tudo é muito feliz, ele se comporta igual uma menina de 14 anos no canal dele, né? Mas antes para entrar nesse argumento aqui, eu queria fazer uma indagação e vamos pensando aqui no porquê que o Clássico ele precisa fingir que está extremamente feliz e age igual uma garota de 14 anos no canal dele, né? Eu acho isso ridículo, ele põe roupa de motoqueiro agarrado, ele quer sempre fingir que é jovem, isso, aquilo. Por que será disso? Será que é por causa de hater? Será porque o comunismo deixa feliz? Será que o ser um militante ateu, ser um cara que faz uma barricata ateísmo, que prega o ateísmo, que entrou na internet em nome do ateísmo, realmente leva a pessoa a alguma coisa? Ou, né? Mas vamos aqui na questão aqui. Tanto o Ozzy como o Nando Moura, o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro, são indivíduos da sociedade. E eles têm a sua problemática. Eu na internet aqui, o cara que foi inteligente, o Profeta é um cara que se isolou tanto da sociedade que estourou em loucura. Um cara meio depressivo, que fala o que acha, que pensa, às vezes é agressivo, às vezes é mal educado, estava perdido na guerra, aconteceu coisas e tal. Mas uma coisa que eu queria até argumentar aqui, tanto comigo, com vocês, vocês comigo, e todos os indivíduos, é o quê? Que Jesus Cristo disse que, eu acho que um dos apóstolos perguntou quantas vezes você tem que perdoar um irmão? 7 vezes? Aí Jesus Cristo disse 70 vezes 7, né? E também Jesus Cristo disse que se alguém te pedir para você dar 7 passos com ele no deserto, dê 7.000 passos com ele no deserto. Eu não lembro exatamente a questão, que faz muitos anos que eu não estudo, que eu não leio, né? Meu sonho é estudar, é ler, é isso, aquilo, né? Então, o perdão por um objetivo real, que é a luta pela vida, né? É a coisa mais importante até da Igreja Católica, da fé, das pessoas boas, das pessoas de bom coração, né? Então, o princípio da vida, e a vida, e o perdão, e o entendimento, né? É a questão que está acima de todas as coisas, né? E as pessoas erram, mas a pessoa que luta pelo que é certo, ela merece ter o perdão dela, né? E nós, youtubers aqui, erramos, e aqui o pessoal aqui é tudo livre. Eu sou uma pessoa aqui que tem os meus problemas, eu tenho meu dia a dia, todo mundo está sabendo o que eu estou passando. Minha mãe está tendo crises de pânico e medo, minha mãe tem quase 80 anos de idade, né? Eu queria abrir mão, às vezes até na internet pensando nela, né? E vocês veem que às vezes eu estou até com a minha autoestima arrasada, mas eu não paro de lutar. Eu tenho que lutar, eu acredito que vou lutar. Meu pai incentiva que eu continue lutando, não na internet, mas na vida real, né? De tanto problema que a gente tem nessa crise econômica. Como posso dizer aqui para vocês aqui? Vocês já pensaram na pergunta que eu fiz para vocês aqui do Clássico? Por que o Clássico ele fica fingindo a felicidade? Porque ele não sabe mais como enfiar a goela do comunismo, ele não sente prazer nenhum, ele não sente felicidade nenhuma. E aí o YouTube é uma bomba, o canal dele é uma bomba, os inscritos dele é uma bomba. E aí ele precisa fazer o quê? Fazer a guerra de classes de Karl Marx. O mal é o Ozzy Returne. Ozzy Returne representa tudo que ele odeia. Mas o que eu acho é o seguinte, o Clássico ele é esquerdista, né? Ele tem que ouvir e entender as pessoas. E aí o Ozzy é negro, é pauta da esquerda. O Ozzy é um indivíduo da sociedade, é pauta da esquerda. O Ozzy talvez tinha o pai e a mãe que lutou por ele lá, mas não deu as condições perfeitas para ele, e o Ozzy está lutando, ele tem a opinião dele.
Aí ele deveria escutar o Ozzy pelos problemas sociais do Ozzy, pelo problema do dia a dia do Ozzy, que ele deveria saber que o Ozzy é negro, que ele não teve oportunidade. Eu não acredito na dívida cultural, já falando aqui. Eu acredito que existe o caipira, meu pai é caipira, e o caipira não teve oportunidade, né? E aqui esses grandes centros se tornaram uma bomba. A televisão, ela prega a degeneração da família. A televisão é uma das maiores mentiras que existem. E a internet aqui deu oportunidade ao Olavo de Carvalho, ao Nando Moura, ao Bolsonaro, né? O Nando Moura que elegeu o Bolsonaro, eu tenho as minhas desavencinhas aqui com o Nando Moura intelectuais, eu tenho desavenças intelectuais com todo mundo na internet, mas é só desavenças, eu não quero o mal e nem etc. Às vezes eu tomo no calor da emoção, às vezes eu tomo no calor das ideias, né? Eu tento criar conteúdo, né? E eu não me preocupo muito com a consequência das coisas que eu falo, e ainda mais eu não levo em consideração a um público de internet extremamente sensível, que o Clayson ele tenta acreditar que existe um público completamente sensível e manipulável, né? E voltando à questão aqui, a minha pergunta foi: por que o Clayson fica fingindo a felicidade eterna no canal dele? Porque ele não aguenta esconder as mentiras que ele está perpetuando em nome de outras pessoas, né? Ou as minhas verdades, vamos dizer assim, né? Em nome do Felipe Neto, em nome do Henri Bugalho, em nome da resistência aqui, né? Do Cauê Moura e etc. Ele está com o saco cheio de tudo. E aí, como falei, ele é um ateu militante, ele não está feliz com o canal dele e tal. Mas existe o dinheiro, existe a monetização, existe a convivência com esses youtubers, existe a pauta, e ele abriu mão totalmente da imagem dele por causa de um ideal socialista. Para você ver o que é ser socialista, o que é ideal socialista, o que é o socialismo. Eu não vou discordar que o Brasil existe uma exploração muito grande, que as pessoas ganham muito mal e etc., mas eu não vou, como posso dizer aqui para vocês aqui, como posso dizer para você, falar, não, o Karl Marx é um deus e etc e tal. O Karl Marx, pelo que eu sei, é o seguinte: o capital ele é um sistema fisiológico que impõe as pessoas, mas as pessoas deveriam ter amor mais um pelas outras, mas a Bíblia responde tudo que o Karl Marx fala. E se bobear, o Karl Marx copiou alguma coisa interessante lá do manifesto comunista dele lá, e quis colocar na Bíblia. E voltando à questão aqui, o Clayson, ele está totalmente perdido no canal dele lá. Quer empurrar a culpa no Ozzy. O Ozzy não falou nenhuma besteira, não falou nenhuma mentira. E aí o Clayson, ele, como fala, ele já errou e não ouviu o Ozzy. Ele já errou em atacar o Ozzy. Ele já errou em não entender o ponto de vista do Ozzy. E o que mais que ele erra? De criar uma personalidade maligna em relação ao Ozzy, porque se ele é de esquerda, ele tem que ouvir, ele tem que sentar, ele tem que conversar, ele tem que isso, ele tem que aquilo, ele tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é isso, o Clayson está totalmente perdido no canal dele lá. E ele, como eu posso dizer para você, ele vive na ideologia, e a ideologia dele não dá certo na realidade. E ele não tem nem capacidade de aplicar a ideologia dele. Ele não tem nem capacidade de aplicar o conhecimento universitário dele. É um canal ali que ele trocou os pés pelas mãos, né? E ataca o Ozzy e ele não consegue argumentar nada. E aí ele só fica inventando pseudônimo, né? E o pior, em vez dele agir de forma honesta e honrosa e ter um debate honesto, ele é o clone do Felipe Neto. Ele fica saindo pelas tangentes lá e ponto final, né? E aí tem o Henri Bugalho, que é ainda muito pior. Tem o Samuel Borelli aqui, que eu não... Cara, eu fico bobo. Tem um vídeo do Samuel Borelli dizendo que o Nando Moura é miliciano. Meu, cara, você incutir isso pode dar processo até criminal. Porque tem que provar que o Nando Moura é miliciano. O Nando Moura lá cheio de problema no canal dele, no dia a dia dele. Eu tenho um canal minúsculo, que é o Profeta. Minha vida é um inferno. Imagina a vida do Nando, do Ozzy, do isso, daquilo, etc. Né? E tudo porque os caras eles ficam na ideologia. O sonho deles é ser aceito na panelinha da esquerda, ganhar seguidores, porque o dinheiro do governo não tem mais, o Bolsonaro está cortando todas as mamatas.
Os caras ficam chorando, falando que o Bolsonaro tá atacando o mundo, como o Henry Bugalho, né? E que tudo é culpa do Bolsonaro, se tornou o canal do Henry Bugalho, do Samuel Borelli, do Paulo Filósofo Guilhardari se tornou um surto psicótico, que o Bolsonaro está dormindo com a sua mulher, que o Bolsonaro está dormindo com seu homem, que o Bolsonaro está matando você, que o Bolsonaro está perseguindo você, que o Bolsonaro está roubando você, que o Bolsonaro está tomando todinho do teu filho que é negro, que o Bolsonaro está humilhando as mulheres, que o Bolsonaro é isso. É uma loucura, cara. É uma loucura, cara. Que não tem como. E, cara, isso é agir de má fé. Eles não querem argumentar, eles não querem discutir e tal. Eles só querem ser politicamente corretos, eles só querem lacrar na pauta deles. E aí não tem nada da pauta deles ainda, cara. Não tem nada. Eu esqueci um detalhe aqui que o Clayson faz, de atacar o Ozzy, mas se ele é esquerdista, ele deveria entender o ataque do Ozzy e tentar entrar em comunicação e ter um debate com ele. Mas nem isso ele tem coragem, ele quer ficar nos pés do Felipe Neto, o Clayson, e processou o Ozzy por causa disso, né? E eu tô dizendo, o Ozzy não disse besteira nenhuma, o Clayson, ele fez um negócio ali simplesmente porque ele é oposição à direita, e aí ele quer doutrinar as crianças, né? Eu até comentei aqui sobre o General Vilas Boas no canal secundário meu. O Olavo de Carvalho, ele deu a voz à população brasileira, né? E o Olavo de Carvalho é um religioso que acredita em Deus, que acredita que o Brasil está totalmente destruído, que a população está totalmente destruída, que nós temos que lutar para reconstruir uma nação exatamente igual era antigamente com os portugueses, índios e negros, né? Tanto que eu sou descendente de índio, de negro, de espanhol, de português, de francês, não sei o que, tal, norte-americano, né? Eu sou a maior mistura, como todo brasileiro é, e que a gente tem que acordar para isso, saber que as televisões só emitem mensagens de massa para as pessoas consumirem, que algumas pessoas detêm todo o capital, que existe um poder paralelo, como o canal Universo fala, né? Eu não quero nem citar aqui que eu tenho medo de ser processado por um poder supremo do nosso país. Vocês, quem for inteligente vai entender. Existe um poder da esquerda ainda dentro do governo. Existe uma mídia de esquerda que ela é o fake news e acusa o pessoal aqui de construir os vídeos dele de fake news. Mas são pessoas fazendo vídeos. Eles podem errar, mas mentiras, cara. Se eu vi o Nando Moura mentir no canal dele, eu vi ele mentir umas 3, 4 vezes num canal com 1000 e poucos vídeos, né? E ali pode ser uma desinformação, pode ser até uma mentira mesmo por causa da pauta dele, eu não sei. Vou ser sincero aqui. O que mais? Gente, é uma guerra de loucura essa internet, é uma guerra de loucura. E o Clayson, o Felipe Neto e tal, eles só querem poder. E eles só estão alimentando a máquina para ver se destrói a argumentação do Nando Moura. E querem que o fluxo de esquerda continue, que a mídia tenha o controle de massa, que empresas detenham todo, como fala, agora eu vou falar de Karl Marx, todo o capital, né? Que a grande população fique na miséria, mas isso daqui não cabe nem o marxismo, isso daqui é um truque. As grandes empresas elas estão criando um monopólio, e quem for de direita e não aceitar, infelizmente, as ideias de Henry Ford, porque o Henry Ford ele era preconceituoso, né? Mas ele mudou a cara dos Estados Unidos, ele foi o cara que deu o ultimato na economia e criou uma super economia. Então, cara, é complicado. E aí a grande questão é, o Olavo de Carvalho, ele quer que o povo brasileiro se liberte dessas mídias de controle, que saibam que tem que construir o seu princípio de moral, o seu princípio de ética, isso, aquilo, que lute, e que todas as pessoas tivessem amor uns aos outros e respeitassem uns aos outros, não quisessem tirar, tirar a vantagem dos outros, que não agisse pelo modo da carne, que não fosse incentivado que o modo da carne é uma verdade absoluta pelas guerras de classe que Karl Marx prega, como posso dizer para vocês aqui, como posso, deu um bug agora aqui na minha memória,
Deu um erro aqui, me desculpa, pessoal. É, eu não gosto de editar e etc. Tava falando sobre a crise do nosso, assim, sobre o Olavo de Carvalho, de que a gente acabe com essa dívida interna, que os políticos recebam menos, que a gente não lutar, a gente vai continuar essa merda e que muitas pessoas vão estar tomadas pelo ódio. Eu quero saber, como até vi no canal Hipócritas lá, como o ódio pode ser curado com poesia. O ódio só vai acabar em primeiro lugar com riqueza, em segundo lugar com educação de verdade, não educação marxista ou graminista. Além disso, de que os influenciadores como Clássico, Samuel Borelli, Henri Bugalho, Paulo filósofo lá, Girardelli lá, que é um baita de um babaca, que até me ameaçou de processo, né? Eu fiquei extremamente chateado com ele. Acordem que existe o problema da população e que esses problemas têm que ser dialogados, têm que ser conversados e que precisa acabar com essa dívida interna que a gente está tendo, que está deixando tudo muito caro, que precisa mudar a cara do Brasil, que precisa trazer uma visão conservadora e o relativismo artístico e tal não leva a lugar nenhum. Tem uma youtuber que gosta de mim, ela é de esquerda e ela prega esse relativismo de esquerda. Eu vi ela ontem, tá? Ela até mandou um coraçãozinho no meu vídeo. E às vezes ela pega até vídeo meu, põe na página dela lá. Vídeo não, ela põe a thumb de mim e tal. Ela vive o ideal da esquerda, ela vive com depressão e tomando remédio e não tem objetivo nenhum de vida, não tem construção nenhuma de vida, né? O mundo que a esquerda oferece é o caminho largo, é o caminho da perdição, é o caminho de adorar as coisas. E um homem não pode adorar as coisas. Um homem tem que ter o discernimento de lutar pelo princípio da vida que tanto Olavo de Carvalho discute, né? E infelizmente, sinceramente, o Clássico, Samuel Borelli, Henri Bugalho, Paulo Girardelli aqui, que é um esquerdista enrustido, querem destruir tudo isso. Todos eles são a destruição e a degeneração da família brasileira, né? E eu sou um filho de uma família brasileira problemática, mas eu recebi alguns princípios de educação dessa civilização e princípios da educação judaica, né? E é isso que eu queria falar aqui. Estou fazendo esse vídeo de agradecimento a você aqui, ô Ozzy Returne, né? E Clayson, cara, enquanto você continuar sendo falso no seu canal, cara, você vai ter ódio de tudo e de todos, e você vai culpar o Ozzy, e você vai ser um esquerdista ideológico, cara. E ideologia não leva a lugar nenhum.